Eu exonerei o meu acúmulo. Esse foi um passo difícil, mas que precisava ser dado. E eu quero compartilhar com você essa experiência, porque talvez você esteja passando pela mesma situação ou por uma situação parecida. Olá, PhDs, professoras e professores humanos em desenvolvimento. Meu nome é Yuma Kelly, eu sou mãe de 3 e eu quero aqui te ajudar a melhorar continuamente a sua prática pedagógica. Quero, a partir de reflexões, te ajudar a fazer as suas reflexões e tomar as suas decisões também. Desde o ano passado, eu acumulo 2 cargos em 2 prefeituras diferentes e eu moro em um terceiro município. Então, todos os dias eu enfrentava uma verdadeira via crucis, horas na estrada, longos períodos de trabalho. No final, que eu percebi que eu ganhava não era suficiente para cobrir o que realmente importa para mim, que é a minha saúde, a minha família e o meu bem-estar. Acontece que muitas vezes a gente busca acumular cargos, pegar um trabalho extra, pensando que isso vai nos trazer um conforto financeiro, um conforto em relação à nossa própria realização, mas na verdade o que acaba acontecendo é que a gente sacrifica muito mais do que a gente queria, muito mais do que a gente imaginava. A nossa saúde, o tempo com a família, o descanso. Então o cansaço acumula uma angústia que se intensifica dia a dia e a gente percebe que não tem mais tempo para as coisas que realmente importam. Então acontece que a maior parte de nós, professoras e professores, a gente tem um genuíno desejo de fazer a diferença na vida das nossas crianças, nossos alunos, mas a gente muitas vezes busca fazer da forma errada. Será que acumulando um cargo a gente consegue fazer isso? Eu me via numa situação, eu fazia o melhor que eu podia, mas eu me sacrificava tanto que eu ia perdendo partes de mim mesma em relação à saúde, o tempo com os meus filhos, a alegria que eu tinha, porque eu sentia uma pressão constante, você sabe do que eu tô falando. Então eu tomei a decisão de exonerar o meu segundo cargo, e esse foi um processo muito doloroso, porque a gente se apega ao que a gente conquistou, a gente percebe os sacrifícios que nós fizemos para chegar até lá, e aí eu não tinha certeza se eu estava fazendo a escolha certa, só que eu precisava daquela mudança. Agora, com mais leveza, mais calma, só que também triste por ter deixado uma parte da minha história para trás, eu consigo falar um pouco mais a respeito disso. Eu digo que eu exonerei o meu acúmulo para poder respirar, para estar com a minha família, para não me sentir exausto o tempo todo, para poder viver de verdade. Porque às vezes a gente deixa para trás algo muito relevante e segue em frente sem pensar muito. E quando a gente deixa para trás algo como isso, não quer dizer que a gente está desistindo de um sonho, mas a gente está priorizando algo que nos é mais relevante. Então, não é fácil, mas às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis para viver com mais qualidade, com mais sentido. Esse vídeo é para te convidar a pensar sobre isso também. Então, se você se sente identificada de alguma forma com essa história, saiba que você não está sozinha. Porque tem outras pessoas buscando equilíbrio, saúde, felicidade, de outras formas. Teve uma professora, inclusive, que me contou o seguinte, quando eu compartilhei sobre isso lá na rede vizinha, e eu disse pra ela que eu tinha exonerado o cargo e disse os motivos pelos quais eu tinha feito isso, ela celebrou essa decisão, e aí ela me contou que ela tinha acumulado o cargo por 25 anos, tinha trabalhado em 2 prefeituras o dia inteiro, sendo casada com 2 filhos, e ela viveu esses 25 anos pensando no momento que ela iria deixar de trabalhar de forma tão intensa. Só que acontece que o tempo passou e quando ela finalmente se aposentou e estava disponível para os filhos dela, ela percebeu que os filhos dela tinham crescido e o tempo tinha passado. E ela conta que no dia seguinte à aposentadoria dela, um dos filhos dela saiu de casa. não porque ele fosse um filho malvado, ingrato ou nada disso, mas porque simplesmente ele tinha crescido. Era o momento de viver a vida dele. E ela passou a vida inteira esperando pelo momento de estar com ele. E ela disse para mim que era como se ela tivesse a esperança de que eles, os filhos dela, a esperassem. Como se, depois que ela se aposentasse, ela encontraria com eles esperando por ela. Bem difícil, né? Quando a gente percebe que
o tempo não perdoa, ele não nos espera. Então as decisões que a gente precisa tomar, elas têm que ser agora, não dá para ser depois, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Como você quer que o seu tempo passe? Essa é a grande reflexão que eu quero deixar aqui. Claro que tem muitas outras camadas para falar a respeito dessa minha decisão. E como ela é recente, eu ainda tenho muitas coisas para viver para de fato dizer se foi uma decisão realmente acertada ou se eu tenho que repensar algumas coisas e até mudar de ideia. Até agora eu estou satisfeita com os resultados, viu? Tenho cuidado melhor da minha saúde, do meu tempo, estado menos estressada e estou mais disponível também para a minha família e para a vida em si. Esse vídeo ele foi sobre organização e planejamento, então eu não posso deixar de te convidar para participar dos nossos cursos e formações que falam também sobre isso. A gente tem o Manual do Planejamento Pedagógico, que é um curso rápido, bem pontual, assertivo, para você aprender a fazer os seus registros de planejamento de forma ágil, assertiva e autoral, inspirando-se em algumas ideias que eu deixo para você no caderno de orientações de planejamento, desde o berçário até o Fundamental 1, e também no Manual do Planejamento Pedagógico, onde eu explico qual é a metodologia, quais são as ferramentas que eu utilizo para realizar o meu planejamento inicial e o meu planejamento contínuo. Inclusive, essas ferramentas eu uso também para tomar as minhas decisões, não só no cotidiano da escola, mas também no cotidiano da vida, porque a vida é pedagógica, né? Afinal de contas. Então eu te espero no próximo vídeo para a gente refletir mais sobre essas e outras questões.